Boa noite, Sandra. Agora tu me Opa! tá? Verdadeiro. É porque vai ser boa demais essa live. Pois é, A gente passou um pouquinho de aperto aqui, mas que alegria ter você aqui, Felipe. Boa muito noite. bom. Boa noite, prazer todo meu poder participar aqui dessa live contigo. Pessoa excepcional aí, né, de referência para nós. Obrigada. Eu vou falar de novo aqui, porque eu acho que eu falei umas 3 vezes, a gente teve que entrar por um problema, sei lá, de conexão. Boa Sim, noite para quem está aí, né? Na boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que estejam, né, todos bem. E eu estava falando, Felipe, que eu estou super animada para essa live, para a gente discutir esse assunto que de verdade é tão interessante, tão urgente, sim, né? Que sim. é o autocuidado. E aí eu já cumprimentei as pessoas que estavam aqui. Obrigada pela participação. Estou vendo aqui a Bruna, a Carla, o Fabrício, a Cássio, a Andréia, Larissa. Gente, obrigada. Espero que vocês tirem o máximo de proveito dessa live. Então, meu convidado super especial custou, mas chegou aí, né? Vai Graças ajudar a muito a Deus entender você. essa questão. A importância de levar a sério o autocuidado. E eu convidei o Felipe, primeiramente porque ele é um cara nota 10, né, Felipe? A gente sabe que é um cara super sério. Então, agradeço mais uma vez, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao meu perfil. Esse é um tema muito amplo, né, Felipe? Quando a gente fala de autocuidado, a gente imagina, além do que a gente vai falar aqui, várias outras coisas, porque a gente sabe que o autocuidado ele não se restringe somente a cuidados físicos, mas, por exemplo, como alimentação, como higiene, mas há um outro aspecto que é importantíssimo, e é exatamente por isso que eu te chamei até aqui, para nos ajudar a entender o autocuidado sob aquele ângulo da saúde mental, né, e também do desenvolvimento pessoal, entender um pouquinho disso. Então, a minha missão, a partir de agora aqui, é junto com você fazer com que o máximo de pessoas possam tirar proveito dessa live, né, dessa troca de experiências, né, de conhecimentos, que você principalmente vai passar para a gente a partir de agora. Mas antes de tudo, eu vou começar te apresentando aqui. Para quem não conhece o Felipe, ele é psicólogo, ele é militar, ele é criador de conteúdos digitais, é um especialista em terapia cognitivo-comportamental. Acertei? TCC. Isso, exatamente. Então, que mais, Felipe? Mais um monte de coisa, né? Sim, sim. Então, a gente formei em psicologia em 2018, a gente tem uma passagem pelo sistema público, né, de saúde, que é o SUS. A gente trabalhou no centro de saúde, com atendimentos, referentes em saúde mental. Pessoas que não têm condições de arcar financeiramente com o custo, né, de um tratamento psicológico, o SUS ele oferece esse tratamento. E aí, por 3 anos, por quase 4 anos, a gente atuou no Sistema Único de Saúde. Foi uma experiência excepcional, acho assim, que eu vivi, o que eu aprendi nesse período que eu estive no SUS, foi algo assim, extraordinário, que o tempo que eu estou hoje no privado, no particular, eu ainda não consegui ver o que eu vi no Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, são experiências marcantes na minha vida que fez toda a diferença para o conhecimento, né? Para a bagagem que eu tenho hoje. Então, assim, sou muito grato por ter passado também pelo Sistema Único de Saúde, que a gente tem que defender, que é um recurso que o Brasil tem, que nós temos aí, que é muito bom e que vale a pena ser propagado, ser fortalecido, ser, ser, ser falado bem, né, dessa política pública que a gente tem, que merece uma atenção, né, tanto todos nós, né. Ótimo. Gente, essa live ela vai ficar gravada, mas de qualquer forma já queria pedir para que vocês enviassem um aviãozinho para aquelas pessoas, né, que vocês acreditam que vão tirar proveito dessas informações, desse conteúdo. E já estou aproveitando também, mandando aqui para algumas pessoas o meu aviãozinho, né? Faz isso também, tá, Felipe? Vamos Sim, colocar sim, todo mundo aí, ó, dentro das informações necessárias, né? O máximo possível de pessoas que vão tirar proveito desse tema. Outra coisa que eu quero pedir também para vocês, antes de começar com as perguntas aqui, né, Felipe? Se você já segue meu perfil, queria agradecer, muito obrigada. Mas se ainda não segue, aproveita agora, né? Segue a gente, porque é importante, né, para esse perfil e que tenham mais seguidores e faz com que essas informações cheguem a mais pessoas, né?
Então, é isso. Bom, vamos lá, vamos começar, Felipe. Podemos? Podemos, com certeza. Antes de mais nada, eu queria ouvir de você, né? O que que é exatamente o autocuidado, né? E a importância de levar a sério a nossa saúde mental? Sim, sim. Ao longo do tempo, a gente é ensinado a cuidar do outro, né? A gente tem essa cobrança social, essa cobrança dentro da própria casa, né? O irmão cuida do irmão. Então, assim, a gente tem um desenvolvimento, né, onde a gente tem essa demanda de cuidar, né? Mas nem sempre a gente aprende a nos cuidar, a cuidar de nós mesmos, né? E a cuidar da Verdade. nossa saúde mental. Então, assim, o autocuidado, ele vem dessa capacidade de, de cuidar, de promover saúde integral para nós. E aí, quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, né? Saúde social. Como que a gente tem nos tratado? Como que essas áreas da nossa vida, elas estão sendo tratadas. Então, ter esse olhar empático conosco é uma necessidade, né? Não é um luxo, não é um egoísmo, esse olhar para nós, e é extremamente importante. Então, o autocuidado, ele vem, né, genericamente falando, ele tem esse conceito, né, de como que eu me trato, como que eu me observo. É olhar para aquelas questões que, às vezes, a gente tem um olhar muito crítico, né? Ah, eu não deveria me comportar dessa forma, eu não deveria pensar dessa forma, eu não deveria agir dessa forma. A gente tem um olhar muito de crítica, né? Muito julgador. E, às vezes, a gente esquece de ter esse olhar de acolhimento. E nos acolher é um ato de autocuidado, né? Você Uhum. parar para observar aquilo que você faz e desconstruir essa ideia de crítica, né? Falar assim, por que que eu ajo dessa forma? Ao invés de eu pensar, eu não deveria agir assim, eu não deveria ser esse tipo de pessoa, eu buscar entender por que que eu sou esse tipo de pessoa, por que que eu ajo dessa maneira, por que que eu não consigo é, executar os meus planos, os meus projetos, eu não consigo me cuidar. Existe algo aí que eu preciso flexibilizar, né? Eu preciso ter uma autocompaixão, primeiramente, que também é um ato de autocuidado, para a partir disso eu conseguir colocar em prática aquilo que eu preciso, né? Aquilo que eu necessito, que é esse autocuidado. Pois é, diante disso eu fico imaginando, né, o contrário disso, quer dizer, o descaso, né, ou então não dar a devida atenção, a importância ao cuidado consigo mesmo, né, como você acabou de dizer aí, principalmente na questão do mental, né, do emocional, é, eu sei que podem trazer vários tipos de consequência, mas no primeiro momento, o que que seria a consequência disso? Sim, sim. O autocuidado a gente usa ele muito, inclusive, no tratamento, né, dos transtornos mentais. Então, se a gente pega, por exemplo, a depressão, né, uma, da, uma das principais áreas que a depressão afeta são relacionadas ao autocuidado. Então, a gente tem um sintoma, um dos principais sintomas da depressão, que é a anedonia, que é a perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Então, Anedonia. a anedonia. Então, essa perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas, a depressão vem e tira isso de nós, né? E aí o autocuidado, ele entra como uma ferramenta valiosíssima para a gente trazer essa pessoa, né, para uma estabilidade emocional, para uma saúde mental mais equilibrada, vamos dizer assim. Como? Inserindo essas pequenas atividades que antes a pessoa tinha prazer e que hoje já não tem mais. Então, o simples ato, às vezes, de escovar os dentes, né, de tomar um banho, né, de passear com o cachorro, de escutar uma música, de ficar em casa, às vezes, assistindo uma série, assistindo um programa de TV, coisas simples, que às vezes quem não está nesse momento de depressão, quem não sofre de depressão, pode ser que olhe para isso e fale, algo simples, não tem muita importância. Mas que para a pessoa que está ali no processo de depressão, é muito importante resgatar. Então, conseguir inserir esses pequenos hábitos de autocuidado na vida de quem sofre algum tipo de transtorno mental, né, em especial a depressão, você consegue ali tirar a pessoa de um estágio depressivo, né, você consegue resgatar ela e reestruturar a forma dela pensar e dela lidar com ela mesma. Então, é uma ferramenta muito valiosa que a gente tem. Tem um Uhum. exemplo de um paciente que eu acompanhei por um bom tempo.
ele era músico, ele é músico, inclusive, tocava muito em bares, né? E que entrou num estágio de depressão muito profundo, onde ficava só deitado na cama, e o violão ficou empoeirado lá no guarda-roupa dele. Com o tempo, a gente foi inserindo essa prática de tocar violão. Toda vez que eu ia lá, eu pegava violão, como eu gosto muito de violão também, eu tocava algumas músicas para ele, fui inserindo, tentando resgatar esse hábito, que era um hábito de autocuidado para ele antes, que ele gosta, né, tem conexão com isso, e que ele começou a voltar aos poucos a tocar o violão. E isso foi resgatando a autoestima dele, foi estruturando os pensamentos, aquele pensamento, o cérebro onde era dominado o pensamento negativo, ele foi começando a criar mais pensamentos positivos. Então, durante a semana, me enviando algumas músicas que ele pegou, e isso foi trazendo ele de volta e me dando recursos e condições para guiar ele ali para um tratamento mais eficaz. Então, assim, todo o hábito de autocuidado, né, ele é muito valioso para a gente resgatar uma pessoa de um estado de sofrimento mental. Imagino que você tenha dado nesse momento, né, e todos os outros que você esteve presente lá com ele, faz sentido, né, para aquilo que ele estava fazendo. E enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de uma frase que eu cheguei até a anotar, que vi no seu Instagram recentemente, que diz exatamente o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, ó. Nem tudo precisa de resposta. Algumas coisas só pedem a presença. Né? Traduzindo, Felipe, seria mais ou menos viver a questão de forma consciente, é isso? Mesmo que ainda não se tenha ali uma saída para a solução de determinado problema, essa questão da presença, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim. Porque às vezes a gente vive muito naquela expectativa, né, de ter uma resposta para tudo que a gente faz. Ou tudo que acontece conosco precisa de uma resposta. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu ainda não alcancei esse meu objetivo, esse meu sonho? E aí eu esqueço de também praticar um ato de autocuidado, que é reconhecer aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu já tenho, sabe? A gente entra na questão da gratidão. Então, exercer a gratidão também é um ato de autocuidado, que às vezes a gente esquece. Então, eu fico pensando nesse futuro, né, incerto, nesse final, eu fico pensando nesse lugar que eu quero chegar, e eu esqueço de cultivar e de usufruir daquilo que eu já tenho, entende? Então, às vezes, eu tenho as minhas conquistas, mas eu não consigo aproveitá-las, entende? Aí a gente está falando de um esquema de autocobrança, né? De uma exigência elevada, que às vezes torna injusto conosco, né? Eu não tenho essa flexibilidade comigo mesmo. Então, ter essa autocompaixão comigo é extremamente importante, é um ato de autocuidado, porque faz com que eu consiga enxergar valor no meu progresso, nas pequenas coisas que eu já conquistei, e façam que eu torne presente também, né? A ideia da frase é justamente essa, né? É eu ser presente naquilo que eu já tenho, que eu já possuo, que eu consegui, que eu conquistei, e não ficar me anulando ou condicionando o meu bem-estar em algo que ainda eu vou conquistar, entende? Porque às vezes a gente fica nessa ideia, assim, eu só vou conseguir sair ou fazer algo se eu conseguir chegar nesse lugar que eu quero, ou se eu conseguir ter isso que eu estou tanto correndo atrás. Então, eu só vou começar, eu vou viajar só quando eu tiver o meu carro, por exemplo, entendeu? E a pessoa fica condicionando a felicidade dela, condicionando o autocuidado dela, o bem-estar dela, em prol disso que ela deseja conquistar. E Isso ela não vai de consegue ser encontro. presente. Aham. Desculpa até te interromper, mas isso vai de encontro até com você falando assim, com uma ansiedade, né? Vai de encontro com uma coisa que ela não conseguiu ainda e não valoriza, aprender a valorizar a nós mesmos e o momento presente, né? E valoriza aquilo que nem aconteceu ainda, Sim, né? exatamente isso, né? A gente fica preso, né? Eu fico condicionando a minha felicidade. Então, assim, ter esse olhar de autocompaixão, de compreensão consigo mesmo, falar assim, não, eu estou dentro dessa realidade. A minha realidade é essa, eu já conquistei muitas coisas. Né? E eu estou no meu processo de conquistar mais ainda, mas eu preciso ter esse entendimento que existem coisas ali que eu posso usufruir, que eu posso cultivar, né? E que vão me fazer bem. Hoje eu não consigo, talvez, é, eu não consigo, talvez, ter o meu carro,
mas eu já consegui ter ali pessoas ao meu redor. Eu consegui já ter uma rede de apoio, eu consegui o meu emprego, eu consegui me formar na faculdade, eu consegui iniciar um novo projeto e ele está dando certo. A gente ter essa visão otimista com aquilo que a gente faz é muito importante também, e é um ato de autocuidado. E lidar, Felipe, com os altos e baixos dessa vida, né, que hoje em dia está tão corrida, tumultuada, não é nada fácil para ninguém, né, com tanta informação, tantas tarefas a serem cumpridas. Bom, na verdade, o que eu quero perguntar agora é que o que é, né, o que fazer para a gente não esquecer de nós mesmos no dia a dia, de como eu estou dizendo, essa vida tão tumultuada, né, que acaba nos pegando ali, é uma espécie de pegadinha mesmo e um mar de coisas que são oferecidas principalmente nas redes sociais, aquela angústia porque eu não tenho, eu não consegui o que o outro ali do outro lado da tela conseguiu, né? Eu fico imaginando, porque é trabalhoso. Viver dá E trabalho, né? Não é vi- fácil. Mas como viver lidar é um com essas desafio. questões? Viver é um desafio. Um dos maiores problemas que a gente tem, né, que o ser humano tem na vida, são as expectativas e as distrações, né? Sim. A gente cria expectativa em coisas que às vezes estão fora do nosso controle, né? E a gente se distrai muito facilmente, né? Aquele olhar para a janela, né? A grama do vizinho que está mais verde, né? Eu fico sempre com esse olhar para fora e eu esqueço de olhar para dentro de mim. Então, qual que é a minha realidade? Né? Em que lugar eu estou? Entende? Então, esse olhar para si é muito importante, né? Enxergar valor naquilo que você faz também. E valorizar a sua dor, entende? Não se comparar com a dor do outro, né? Existe aquela famosa frase, né? A dor do outro, ela me dói, mas ela não é minha, entende? Então, por mais que eu me comova com a dor do outro, que eu sinta a dor do outro, eu preciso entender que ela não é minha, entende? E valorizar aquela dor que é minha. A gente escuta muito isso, né? Às vezes as pessoas trazem isso para nós. Eu não posso sofrer, eu não posso me permitir ou me dar ao luxo de fazer isso, porque existem pessoas que estão sofrendo mais do que eu. Que Isso não é cobrança, mentira, né? é verdade. Porém, isso desqualifica todo o seu cuidado, né? Desqualifica toda a sua dor, né? Tira, é, cria uma ilusão onde tira a sua necessidade, né, de se cuidar. Então, eu não posso me permitir fazer essa viagem que eu sempre sonhei, porque meus pais nunca tiveram a oportunidade de viajar. Tá? Tipo uma auto, como você se colocar numa autopunição. Assim. Eu não posso me permitir me cuidar, porque minha família não teve essa oportunidade que eu estou tendo. Então, a gente vai condicionando, né, alguma das nossas felicidades, né, daquilo que faz sentido para nós, em prol dessa comparação. Entende? Então é uma frase que a gente precisa ficar muito, a gente precisa preservá-la. Né? A dor do outro me dói, mas ela não é minha. Né? Não desprezar a sua dor ao se comparar com a dor do outro. Eu posso sentir, eu posso me comover com a dor do outro, mas eu não posso trazê-la para mim e achar que eu vou resolver ela. Entende? Eu tenho que olhar para mim e falar assim, não, pode ser uma feridinha lá no dedinho do seu pé, mas você precisa de cuidar dela. Uhum. Você precisa olhar para aquela ferida e falar assim, não, eu vou tratar. Ah, mas é, tem pessoas que estão com a ferida na perna toda, quase perdendo a perna, mas a sua ferida, ela existe. Eu preciso tratar ela, eu preciso cuidar dela. Porque se eu não fizer isso, essa pequena ferida, ela vai intensificando. Entende? Então, às vezes, aquele pequeno ato de autocuidado, eu vou negligenciando ele, e ele se torna depois um grande problema na minha vida. Entende? A ponto Então, da pessoa não se dar conta, né? a ponto de você não conseguir se olhar e conseguir se cuidar minimamente possível. Aí entra a questão da depressão, né? Onde você não consegue, às vezes, escovar os dentes. Uma coisa simples, teoricamente, né? Mas eu não Uhum. consigo. Eu já estou dominado ali por esse autodesprezo, vamos dizer. Uhum. Pois é, antes de mais nada, você falando de a pessoa aprender a se valorizar, eu estou querendo valorizar agora os nossos participantes aqui, ó, o nosso público, tanta gente bacana, obrigada, gente, pela participação. Vou citar alguns aqui, me perdoem se eu não conseguir falar todos, né? Acho que vai ser complicado. Leonardo Magalhães, a Ingrid, Daniele Gomes, Marina Estúdio, Tiago.
Lucielen, não é isso? Marina, é isso aí. Simone Valgas, a Vânia Maria, esse, que Kênia Clara. Ela está dizendo o seguinte: o autocuidado com presença faz toda a diferença. É isso aí. Kênia, Éder Júnior, Wesley. Wesley tem até um recadinho aqui, ó. Eu vou ler rapidinho. Assim como tenho aprendido nas minhas sessões de terapia com o Felipe, irei à natação nesse momento. Olha só, Felipe, tem sido muito importante e satisfatório para minha saúde mental. O Ricardo Gomes, Letícia Soares, Thaís, Nete, eu acho que é esse mesmo, Christian. Gente, obrigada pela participação, viu? Mais uma vez, nós estamos tratando do tema hoje sobre autocuidado. Essa é a nossa missão hoje, desvendar isso, tentar ajudar o máximo de pessoas, né? Possível. Mas, na verdade, Felipe, a gente não é treinado para isso, né? Educado para se ouvir o próprio corpo, né? Isso acaba se tornando muito comum. Então, a gente imagina que a gente acaba se perdendo nesse caminho, nesse percurso, assumindo uma culpa que não é nossa, sentindo uma dor que não é nossa, e tudo deve ficar muito confuso, né? Então, a saber administrar isso, qual seria o primeiro caminho para não cair, né, nessa cilada, digamos assim? Sim, sim. Primeiro é reconhecer essa necessidade, né? Estava falando da questão do que a gente não tem esse preparo, não tem esse ensinamento, né? E são, às vezes, pequenas frases que a gente escuta, né? Ou que a gente já escutou na infância, que às vezes tem um significado e que explica muito isso, né? De não ensinar a nós mesmos a nos cuidar. Então, você escuta uma frase, acho que todos nós já escutamos essa frase, né? Que é engole o choro. Então, assim, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode ser fraco, né? Engole esse Principalmente choro, do lado masculino, né? Isso foi muito, muito principalmente pro lado masculino. Exatamente. falado e O homem mesmo, exigido. quando ele procura, geralmente, né, quando o homem chega para procurar ajuda psicológica, já está num estágio bem mais avançado, né? Ele já está num estado de depressão ou de ansiedade ou de outros transtornos bem mais avançado mesmo, onde já não tem para onde correr, entende? Então, assim, e é uma coisa, é até um equívoco, porque você se cuidar é até uma forma estratégica de você conseguir cuidar do outro. Você conseguir treinar uma equipe, você conseguir desenvolver, né, gerenciar, administrar pessoas, você precisa ter o seu cuidado, né? Então, assim, essa palavra, né, de engole o choro, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode se cuidar, ou às vezes essa autoexigência de estudo, de dedicação, faz com que as pessoas negligenciem seu próprio autocuidado, né? E aí chega a um lugar de fracasso, onde o corpo começa a gritar, né? O corpo começa a demonstrar os sinais, né? A pessoa começa a ter, tipo, tá fazendo uma viagem de carro, se você não para em determinado momento para abastecer o veículo, ele vai parar você. Então, nós somos como se fosse esse veículo, né? Se você não parar para se cuidar, uma hora ou outra a vida vai te parar, o seu corpo vai fazer, ó, só, não dou conta mais, né? Não dou conta. Aí ele começa a reagir, começa a aparecer os sintomas físicos. E aí eu vou ser obrigada a me cuidar de qualquer forma. E às vezes a gente sabe que tratar a consequência é muito mais difícil, né? Então, é melhor de optar pelo tratamento preventivo, né? Que são essas É, ações de pequeno autocuidado. a pessoa nem sempre, né, consegue perceber que tem, se não, nem é que não tem algo errado, né, mas que saiu de fato ali do trilho, né? Deve ser muito comum as pessoas não entenderem que é a hora dela de se cuidar, né? Essa busca por ajuda, ela imagino que venha depois do aparecimento de uma doença, né? E a pessoa vai tratar a doença, mas lá no fundo vê que não é. O que causou essa doença, né? Foi um momento na vida, uma fala, uma escuta ali na infância, né? Sim, sim. Por trás de toda dor física existe uma dor emocional ali, não tratada, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, algo que a grande maioria das doenças hoje em dia, né, tem correlação com a questão emocional, com essa falta de cuidado com as nossas emoções. Então, buscar regular nossas emoções, isso é fundamental, é uma necessidade, né, para o nosso bem-estar físico, emocional e para o nosso desenvolvimento pessoal também.
Se a gente quer crescer na nossa vida pessoal, profissional, social, a gente precisa estar bem conosco, precisa estar bem comigo mesmo. Entende? Então, Eu disse, pois se não. eu não tenho essa prática, eu não consigo ter esse bom convívio com o outro, né? Hoje, Felipe, eu falei com uma série de pessoas que eu estaria conversando com você sobre esse tema, né? E, por incrível que pareça, as pessoas se interessaram muito. E eu falei assim, então vamos fazer umas perguntas aí, quem sabe a gente consegue falar na live. Então, são várias perguntas interessantes. Uma delas é a Clara diz o seguinte, Felipe, eu até tento me cuidar, mas sempre acabo priorizando os outros. Isso é normal? Você tinha acabado de falar um pouquinho sobre isso, sempre priorizando os outros e não a si mesmo. Até que Sim, ponto, né? Quando deixa de ser normal, né? sim. Essa pergunta ela é interessante porque antes de buscar uma resposta para ela, a gente busca entender por que eu não consigo me priorizar, entende? Por que sempre quando eu vou me cuidar, quando eu vou me priorizar em alguma atividade, em alguma demanda, e aí eu deparo com a necessidade do outro, eu deixo de fazer o que é meu para resolver o problema que é do outro. Por que eu tenho essa necessidade? O que esse comportamento meu está escondendo? Entende? Será que é uma busca por uma validação? Será que é um medo de uma rejeição? É o medo de desagradar o outro? Entende? Será que vai dar trabalho eu cuidar do meu problema? Também, né? Será que às vezes é melhor eu resolver o problema do outro do que entrar em contato com o meu problema? Isso está dizendo de uma evitação, né? Eu estou evitando, eu estou esquivando de entrar em contato com a minha dor, e é mais fácil, é melhor eu lidar com do outro, né? A gente tem essa percepção, né? Essa tendência, né? É, tratar a dor do outro é muito mais fácil que tratar a minha dor. Então, isso às vezes tem inúmeras respostas para essa pergunta, né? Estou escondendo um medo da rejeição, né? Eu tenho medo de sofrer uma rejeição por essa pessoa. Eu busco uma validação, né? O medo de desagradar, né? A gente tem um livro de uma psicóloga, fugiu o nome dela, chama A Síndrome da Boazinha, onde se torna uma compulsão. Né? Agradar o outro se torna uma compulsão, a ponto que a pessoa não, ela se anula totalmente em prol desse comportamento de querer sempre estar agradando o outro. Então, toda oportunidade que ela tiver em tirar o foco dela e focar no outro, ela vai abraçar aquilo. Só que isso vai fazendo mal. Né? Igual, tipo, eu falei em outro momento aqui, é estratégico o autocuidado. E quando você se cuida, você consegue oferecer o melhor cuidado para outra pessoa também. Entende? Tem uma outra pergunta aqui da Mercedes Moreira. Como cuidar de mim se não tenho tempo nem energia no fim do dia? Sim, sim. É uma pergunta muito comum nos dias de hoje, né? Tá tudo muito corrido, tudo muito acelerado, pessoas estão em busca de um bem-estar, de um sucesso, né? De uma estabilidade na vida como tudo, que o gerenciamento do tempo ele se torna um desafio, né? Mas como me cuidar diante dessa rotina corrida, né? Pesada? Iniciando com as microações, né? Os pequenos atos de autocuidado. Eu O que que preciso, seria? preciso enviar para o meu cérebro um comando que não vai exigir um esforço dele, entende? Porque às vezes eu olho para minha rotina já está toda preenchida com atividades do meu dia, entende? Se eu colocar, por exemplo, eu preciso levantar todos os dias 5 horas da manhã para fazer atividade física. De imediato, se eu já tiver com a minha rotina preenchida, eu não vou conseguir cumprir essa meta. E aí, o que vai acontecer? Vai gerar frustrações, né? Vai gerar frustrações e procrastinação. Não vou conseguir colocar em prática aquilo. Então, dentro da minha realidade hoje, muito corrida, qual ato de autocuidado eu posso perceber? Porque, com certeza, existem aí alguma prática de autocuidado que eu preciso perceber e quais outras práticas que eu posso inserir dentro do meu dia. Tá? Às vezes, eu vou tirar 2 minutos, né, do meu dia para fazer uma meditação. Mas ligar tudo, desligar o celular e fazer uma meditação. Vou tirar 10 minutos para dar uma volta no quarteirão com o meu cachorro. Entende? Não precisa ser algo grandioso, né, que te tome muito tempo, porque isso vai exigir um esforço e a tendência de procrastinar vai ser muito grande.
Conforme o tempo for passando, você vai escalonando essas práticas. Você vai aumentando o nível de autocuidado, né? E isso o seu cérebro vai acostumando, vai se adaptando. E quando você se perceber em algum momento, o autocuidado já vai se fazer presente na sua vida. Isso já vai fazer, gerar mudança em você. O Entende? autocuidado precisa ser todo dia? Tem que virar uma espécie de rotina, Felipe? Sim. Aqueles pequenos, ele pode se tornar assim uma prática diária, mas nem sempre a gente vai conseguir cumprir com todos os atos de autocuidado. E a gente precisa entender isso também, porque às vezes eu tenho uma meta de, vamos supor, como o Wesley disse aí, né? A natação, ele colocou em prática a natação como prioridade. Pode ser que Uhum. aconteça em um determinado dia que não dê para ir para a natação, né? Ó, e aí é entender o motivo e flexibilizar, não ficar muito rígido dentro disso, né? Ah, eu não consegui a natação hoje, eu estou me fracassando, eu não consigo colocar em prática, não deixar esse tipo de pensamentos disfuncionais dominar o seu cérebro e fazer com que você desista da prática, entende? Então, é Uhum. entender os motivos pelos quais você não conseguiu ir à natação hoje. Então, eu não consegui ir por essas questões, aconteceu isso, que não está dentro do meu controle, que eu não posso controlar. Então, é permitir, sabe, que o imprevisto aconteça mesmo na sua vida e não se cobrar tanto por isso. Mas existem aquelas pequenas práticas de autocuidado que podem sim estar presentes no seu dia a dia, todos os dias, como beber água, é, escutar uma música, coisas que não vão tomar muito o Vou seu tempo, aproveitar e fazer isso agora. você pode colocar como uma prioridade na sua vida de todos os dias. Uhum. Olha só, a Luciene Luzia. Ei, Luciene, boa noite, tudo bem? Ela está dizendo o seguinte: para se ter o autocuidado é necessário um exercício diário e árduo. Tenho uma filha com depressão e confesso, o meu autocuidado é anulado, sendo todo voltado para ela. Sim, sim. Uma demanda também muito comum dentro do consultório, né, dos familiares, né, das pessoas que cuidam de quem está passando por um processo ali de sofrimento mental, né? Uhum. Porque a gente precisa entender o seguinte, eu preciso cuidar de quem cuida, né? Precisa ter esse cuidado. Então, assim, a pessoa que exerce a função de cuidar, ela precisa ser cuidada também. Como eu falei, é estratégico. O autocuidado, ele é estratégico. Então, eu só vou conseguir ter energia e ter condições de cuidar do outro se eu também me cuidar. E aí eu falei, igual eu falei, não precisa ser aquele autocuidado que te demande muito tempo de imediato. Insira dentro da sua rotina pequenas práticas de autocuidado, onde é possível você exercitá-la todos os dias. Entende? Então você pode ter pequenos momentos de autocuidado durante o seu dia que não vai te tomar muito tempo e ainda assim conseguir cumprir com essa missão de cuidar de quem precisa de você também. Mas Uhum. entenda que não dá para negociar sempre o autocuidado, não dá para anular o autocuidado da sua vida em prol do cuidado com o outro. Porque vai chegar um momento que o corpo vai gritar, né? O corpo vai reagir, vai falar, eu preciso de cuidado, eu preciso de atenção. É a ideia do veículo lá, eu estou viajando, se eu não paro para abastecer ele vai parar. E aí? Quem vai continuar cuidando daquela pessoa que depende de mim? Entende? Então, é estratégico eu exercer o autocuidado, por menor que ele seja. Entende? É tirar o foco daquele cuidado idealizado. Às vezes, você, eu queria fazer isso, tal, mas dentro da sua realidade hoje não é possível. Então, o que é possível? Qual prática de autocuidado é possível? Entende? Aquele hábito, às vezes, de ligar para alguém, eu tirar um tempinho para ligar para aquela pessoa que eu gosto muito, que foi muito especial na minha vida, entende? Eu vou tirar um tempo aqui para me assistir aquele filme que eu gostei, que eu gosto, sabe? Aquele momento, vou preparar um almoço, que é uma coisa muito importante, vou preparar um almoço de domingo especial para mim, né? Então, geralmente a gente não faz isso, né? Vou fazer um almoço para receber os meus amigos, para receber os meus familiares e tudo. Aí você faz aquele almoço bacana, aquele almoço top. Mas aí durante a semana você não cuida muito da sua alimentação. Você deixa a alimentação de lado, né? Ou eu vou usar aquele prato especial que eu ganhei no meu casamento, né? Eu vou usar ele quando alguém vier aqui. E aí você vai se deixando em segundo plano ali, né? Então, por que não
pensar naquele prato, naquele almoço que você gosta e preparar ele com afeto, com carinho para você, entende? Então, você tem que se permitir, se dar esse direito também. É um ato de Essa autocuidado, questão, né? né, do ritual consigo mesmo, né? O respeito, o E, valor consigo mesmo, né? Porque não adianta, você vai cuidar do outro, mas quem cuida, como você disse, né, de você, e aí? Ficam dois anulados na história e um não consegue ajudar o outro, e a coisa desaba. E aí que eu queria entrar exatamente naquela questão que nós falamos anteriormente, do autocuidado em relação ao desenvolvimento pessoal, Felipe. sim, Né, quando é que isso entra para que a pessoa, né, dê um up, melhore de fato, né, em todos os aspectos da vida? sim, sim. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente fala no modo geral, né? Tanto na socialização, tanto no networking, né? A gente fala de fazer contato com outras pessoas, ter isso. Então, quando a gente se cuida, a nossa autoestima ela melhora, né? Quando eu tenho uma prática de autocuidado, como um todo, a minha vida ela vai melhorando como um todo. Então, eu consigo me desenvolver melhor, consigo me relacionar com outras pessoas melhor. Porque quando o autocuidado está muito fragilizado em nós, a gente tende a projetar essa frustração no outro, entende? Então, eu começo a projetar isso que tá, isso que é uma responsabilidade minha, essas práticas de autocuidado, eu começo a projetar no outro. E o meu desenvolvimento pessoal ele fica comprometido, entende? Eu começo a ter perdas na minha vida, perdas às vezes significativas, perco oportunidades, né? É, de emprego, oportunidades de negócios, né? Então, assim, minha vida vai se atrasando em tudo, deixo de conviver em sociedade. E eu, ao invés de exercer essa autorresponsabilização, né, de me responsabilizar por esses pequenos atos de autocuidado, eu começo a projetar ele nas pessoas. Ah, é, mas fulano tinha que fazer isso por mim, as pessoas tinham que me dar atenção, tinham que fazer, resolver os meus problemas e tudo. Mas e nós? Como que eu estou tratando, né? Como eu estou me tratando, como que eu estou lidando com o meu autocuidado? Eu não sou psicanalista, mas o Freud ele traz uma frase muito interessante que diz o seguinte: qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, assim, qual que é a sua responsabilidade nessa sua queixa, né? Nisso que você está trazendo como queixa, como algo de errado com você. Então, a gente precisa assumir esse lugar também. É muito importante você se responsabilizar por aquilo que só você pode fazer por você. São essas pequenas coisas pequenos hábitos de autocuidado. Aí sim você vai ter um excelente desenvolvimento pessoal. É possível, Felipe, a gente se desenvolver emocionalmente, né? Ter esse desenvolvimento que você está citando aí, sem estar bem fisicamente, quer dizer, uma coisa é uma espécie de uma química, está ligada à outra, ou não necessariamente. Uma coisa está ligada à outra, né? Se eu não estou bem fisicamente, automaticamente isso afeta o meu emocional. Se o meu emocional não está bem, automaticamente o meu organismo, né, é, minha parte física, ela vai ser comprometida. Então, uma coisa tem ligação com a outra. Preciso cuidar de todas as áreas da minha vida. E eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. E isso tudo tem uma ligação, né? Tudo tá ligado. São coisas que são extremamente importantes na nossa vida. Então, não tem como eu cuidar do meu corpo e não cuidar da minha mente. Ou só focar na minha mente, não cuidar do meu corpo. Isso acaba comprometendo ambas as partes, né? Você pode citar para a gente, digamos assim, microações de autocuidado para quem está, por exemplo, em depressão? A Luciene citou agora mesmo a filha dela, mas imagino que muitos estejam passando por isso. O que você poderia citar para a gente como exemplo? Sim, sim. Microações são os pequenos hábitos que a pessoa tinha antes, que hoje ela já não tem mais. É a questão da anedonia, né, que eu citei no início, da perda do prazer em atividades que antes a pessoa conseguia executar, que eram atividades prazerosas, e hoje, num estágio de depressão, ela não consegue executar. E a gente precisa ter essa tolerabilidade de olhar para essa pessoa com um olhar mais acolhedor e de não julgar. Porque às vezes vai ter microações
pessoa vai ter muita dificuldade de executar. Pequenos hábitos de autocuidado que a pessoa vai ter muita dificuldade de praticar. A exemplo, escovar os dentes, entende? Sim. O paciente que às vezes está no estado de depressão que escovar os dentes é uma dificuldade enorme. Tomar um banho é uma dificuldade enorme. Beber um copo de água é uma dificuldade. Porque O tudo, básico para a sobrevivência, né? Enfim. exatamente. Porque a Uhum. vontade, a questão da fadiga, né, ela se faz muito presente também na depressão, entende? Então, a fadiga, o desânimo, que é a perda do sentido das atividades, né, das coisas, da vida, isso dificulta ainda mais esses pequenos hábitos de autocuidado. Então, as microações, elas estão relacionadas a isso, né? Ativar alguns comportamentos, por menor que eles sejam. E muito provavelmente nessa hora a atividade física faça toda a diferença, né, Felipe? Porque Sim, ali são liberados, né, hormônios, enfim, que sim, possam, né, fazer com que a coisa mude um pouco, né? O quadro mude um pouquinho aí. sim. A atividade física ela é extremamente importante, sem dúvida, né? A gente tem diversos estudos hoje que mostram, que comprovam a eficácia da atividade física, não só na saúde mental, mas na saúde, integral, né? Saúde integral como um todo. A gente só é uma observação interessante, vale a pena a gente destacar em relação à atividade física. Quando a gente fala atividade física, as pessoas geralmente associam à academia, à musculação, entende? Só que, assim, eu tenho que buscar uma atividade física que faz sentido para mim. E é Uhum. uma outra coisa interessante a gente pontuar. Porque a gente vive hoje numa ditadura, né? Você tem que fazer uma atividade física e sempre associando a academia em si, sempre associando a musculação. E nem todo mundo tem essa disposição, sabe, com a musculação em si. Então, existem hoje diversas outras atividades físicas que faz muito sentido. Eu tenho que descobrir o que faz sentido para mim. Às vezes vai ser uma luta, às vezes vai ser uma dança, Uhum. às vezes vai ser a natação, e às vezes vai ser a musculação, às vezes é a corrida. Então, assim, eu preciso me descobrir o que faz sentido para mim, E sabe? E muitas colocar vezes a isso em dança está prática. ali na socialização, assim como outros, né? Outras atividades. E às Exatamente. vezes a pessoa está precisando mais uma socialização para dar valor, né, sentido àquele momento, e depois buscar outras formas, né? De até se exercitar mesmo. Exatamente. Tem paciente que fala assim, não aguento mais na academia, filho. Eu chego lá, eu começo a ver aqueles pesos, assim, eu me sinto solitária, eu não consigo. É, não faz sentido, né? A pessoa continuar ali na musculação. Então, às vezes, a atividade que faz sentido para a pessoa vai ser meio que um caminho para ela chegar até na musculação, conseguir fazer a musculação. Mas, primeiramente, eu preciso buscar realizar aquilo que faz sentido para mim. Então, a atividade que faz sentido para você é aquela que é propriamente sua, não é a que eu faço. Por exemplo, eu gosto de musculação, mas não necessariamente vai ser algo que vai se adaptar para você, vai fazer sentido para você. Às vezes, a dança vai fazer muito mais sentido para você. E essa é a sua atividade física. Eu não tenho que impor a você a musculação, você tem que ir para academia, você tem que... Não. Às vezes não vai ser a academia que vai fazer sentido. Às vezes vai ser outro lugar. Cai novamente naquela questão, né, das redes sociais, com essa questão tão apelativa para a musculação, para um corpo bem definido e que, sem dúvida, né, isso tudo pode trazer bastante benefício, mas não é o momento da pessoa, né? Luciene está Sim, dizendo aí, hormônios da alegria, né? Promovidos certamente no exatamente. momento onde você encontra pessoas, discute problemas, enfim. Tem Sim, a Meire, participação. Ei, Meire, boa noite, tudo bem? Olha, sempre cuidei dos outros, mas quando reduz, né, a intensidade desses cuidados, fui muito cobrada. Como explicar isso? Né, me firmar nesse distanciamento sem sentir culpa? Então, ela está querendo explicações sobre esses sentimentos, né? De sempre ter cuidado dos outros, mas depois, quando para, é cobrada. A vida cobra mesmo, né? As pessoas cobram muito. Enfim, sim. e aí? É porque você acaba sumindo um lugar de referência de cuidado, né? Tem um post no meu Instagram que fala o problema de ser forte, né? Entre Hum. aspas. De estar nesse lugar de ser forte, de ser a gente escuta muito, né? Eu sou o pilar da minha família, né? Então, assim, eu sou a base que sustenta a minha família. Só que vai chegar o momento, que talvez chegue ali o momento de se cuidar.
O corpo está começando a pedir cuidado. E aí você tem que dar uma reduzida nesse cuidado com o outro. Então, assim, o outro se acostumou com você cuidando dele. E aí, quando você fala assim, eu preciso agora de cuidar de mim, eu não tenho a mesma energia que eu tinha antes para cuidar de você. As pessoas geralmente não têm esse entendimento. Quem não tem essa empatia e essa compreensão, falar assim, não, cuidou tanto de mim, por que que agora eu não posso permitir que ele também se cuide? Ou, às vezes, trocar, né, inverter os papéis. Eu vou cuidar de você. Que é o que acontece, geralmente, né? A gente nasce ali, os pais, teoricamente, né, exercem essa função de cuidar, e depois acaba se invertendo. Os filhos tendem a cuidar dos pais no futuro. A gente precisa ter essa compreensão, e entender que somos seres humanos, temos nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, e que está tudo certo. Vai ter momento que eu vou cuidar e vai ter momento que eu vou ser cuidado. E aí, nesse ponto, eu preciso sair desse lugar de ser forte, essa crença de que eu sou forte, que eu não preciso de cuidado, que eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar o outro, eu não posso me permitir ou me dar ao luxo de ser cuidado, de ser mimado, eu tenho que estar cuidando. Eu tenho que sair desse lugar e me colocar num lugar onde que torna para a pessoa prazeroso cuidar de mim. Senão Uhum. fica difícil para quem cuida também, entende? A pessoa fica naquela dificuldade, naquela resistência, que o outro fala, mas a pessoa é muito difícil de ser cuidada, a pessoa é muito resistente, fica reclamando, mas defensiva. Então, é, se permitir colocar no lugar de ser cuidado, né? Então, a frase, né? Ser uma pessoa gostosa de ser cuidada, vamos dizer assim, né? Onde o outro sinta prazer em cuidar de você. E é isso. Sair desse lugar resistente, né? Onde só eu tenho que cuidar e permitir ser cuidado pelo outro também. E com tantos exemplos que nós já citamos, que você também já citou aí, o Felipe, como que a TCC ela pode ajudar a manter uma rotina de autocuidado sem desistir no meio do caminho? Sim. Primeiro a gente faz um raio-x, né, do funcionamento cognitivo, né, da pessoa. Então, assim, a gente busca entender a história de vida, né, e aí, a partir dessa história de vida, quais foram as crenças que desenvolveram, né, na vida dessa pessoa, como essas crenças elas têm influenciado os seus pensamentos, como esses pensamentos têm influenciado as suas emoções e como essas emoções têm manifestado no seu corpo e o tipo de comportamento que isso tem resultado. Percebe que a gente chama de modelo cognitivo, né? Existe a sua história de vida, que desenvolveu várias crenças, né, em você, crenças funcionais ou funcionais, e essas crenças elas são responsáveis por produzir pensamentos, seja eles funcionais ou disfuncionais, e esse pensamento vai produzindo emoções e chega ali no comportamento, entende? Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade da alimentação, que eu acho que eu vi uma pergunta relacionada a isso nas mensagens aqui, mas tem uma dificuldade de manter uma dieta, de fazer uma dieta, ou da perda de peso, né? E aí, porque às vezes tem uma estrutura cognitiva, né? Uma crença, um pensamento de que eu trabalhei o dia todo, estou muito cansado, tô muito exausto, então eu mereço comer dois hambúrgueres, né? Aí a pessoa vai lá e compra, pede os hambúrgueres, porque aquele pensamento conduziu ela Todo para isso, né? dia, Porque né? ela, ó, ter um dia cansativo gerou ansiedade. Sim. Entende? Veio o pensamento, eu mereço comer um hambúrguer. Aí come o hambúrguer, depois vem o quê? Vem a culpa, entende? Vem Foi a essa culpa, não consigo. compensação que Vem essa acaba sendo um compensação. ganho secundário, né? Ganho secundário. Aí você vê que é uma alimentação não por uma necessidade mesmo, né? Não por uma falta de apetite, mas por uma desregulação emocional, uma disfuncionalidade de pensamento que a pessoa teve e que ocasionou em comer excessivamente, né? Para além do necessário. E que vai virando uma roda gigante, né? O resultado disso, desse comportamento de comer, é sair da dieta, é a frustração, e por aí vai. Então, mudar esse sistema cognitivo, esse funcionamento, ajustar ele, né, tornar ele mais funcional, é a base da TCC, né, da terapia cognitivo comportamental. E se eu consigo estruturar isso, tornar isso mais funcional, eu melhoro o comportamento. Eu consigo melhorar os meus comportamentos e sustentar os meus bons hábitos, né?
principalmente o autocuidado. Uhum. Imagino que não seja impossível, mas fica bastante difícil tentar fazer isso sozinho, sem uma ajuda profissional, né, Felipe? Sim, sim, exatamente, porque pensa, né, o seu cérebro, ao longo da sua vida, ele criou essa adaptação, ele aprendeu a funcionar dessa forma. Então, não é de um dia para o outro que você vai falar assim, eu vou, vou deixar, né, de pensar dessa forma, de acreditar nisso e vou começar a agir diferente, né? Chega um momento que ele não vai dar conta, ele vai sempre ter as recaídas. Você ter uma orientação, né, uma ajuda profissional, um acompanhamento, uma rede de apoio te Uhum. incentive, né, a ajustar esse seu funcionamento disfuncional, é extremamente importante e necessário. Quem começa a se cuidar a partir de, enfim, uma ajuda profissional, eu sei que é difícil e certamente cada um, né, tem uma resposta, mas em quanto tempo ela já começa a ver essa mudança, essa melhora, né, da vida, enfim? Assim, assim. Quando ela decide mudar isso, né, quando ela percebe a necessidade de se cuidar, de ajustar algo na sua vida, já começa a ter uma de mudanças. Já é um Já passo é um grande, passo. né? Reconheci a necessidade de mudar. Reconheci uma necessidade de autocuidado, de melhorar a minha vida. Então, isso já é um avanço. A partir disso, a pessoa já começa a ter um senso crítico naquilo que ela faz. Ela começa a ter uma consciência naquilo que ela faz. Ela percebe os seus comportamentos. A partir dessa percepção, já é uma melhora. E aí, quando ela busca, dá o segundo passo, né, de buscar a ajuda, né, ela já começa a perceber ainda mais um avanço. Então, nas primeiras semanas, na segunda semana, isso vai se tornando um hábito na vida dela. E as coisas vão mudando, isso vai gerando uma recompensa no cérebro, vai gerando dopamina, né, e aí vai virando um vício saudável, vamos dizer assim. É a parte Uhum, do autocuidado. uhum. Tem alguma história em mente aí que você possa citar para a gente? Claro, não precisa citar nomes, mas que tenha tido assim, uma resposta quase que imediata e feliz que possa servir de inspiração para quem está assistindo aqui agora. Sim, sim, sim. Essa história que eu citei, né, do rapaz do violão mesmo, né, que conseguiu Sim. resgatar e tudo. Hoje em dia já tá bem ativo, já voltou a tocar violão e tudo. Mas quando a gente começou a atendê-lo, estava acamado, né? Chegou a precisar até de uso de sonda para alimentação, porque ele não conseguia ter é, ações assim, mínimas, né, de ele se alimentar, tava o organismo bem comprometido, saúde física estava bem comprometida. E todos os exames físicos estavam normais. Então, então, quando a gente começa a resgatar essas microações, esses pequenos hábitos de autocuidado, né, trazer uma consciência da necessidade de melhora, de buscar ajuda, quando ele consegue reestruturar essa forma de pensar, de agir, né, e de lidar com os seus sentimentos, ele já começa a ter uma melhora. Começa a resgatar lembranças. Aí ele regravou a música que ele fez para sua esposa, e aí gravou, mandou em áudio. Isso foi bem, bem fantástico, sabe? É um Uhum, exemplo extremamente interessante de superação mesmo. uhum. A gente Eu pode queria que você usar. listasse para a gente, rapidamente assim, pelo menos, sei lá, 5 itens para começar a desenvolver o autocuidado. Ah, seria o quê? Eu posso começar com horas de sono, isso é importante? Muito, muito importante. Então a gente tem um mínimo ali que a ciência pede, né? No mínimo 7 horas, de 7 horas por noite. É uma algo que o básico, né? Assim, pensar, eu preciso ter 7 horas de sono por noite. Atividade física, né? Que não necessariamente seja uma atividade física de musculação, academia, tirar isso de mente. Às vezes você pode se descobrir em outras atividades, né, que faça mais sentido para você. Alimentação, né, é algo extremamente importante, fundamental. Buscar lazer, colocar ali atividades de lazer durante o dia, são os hobbies, né, aquilo que me traz uma sensação de bem-estar. Uma caminhada, tocar um violão, escutar uma música, são práticas de lazer que podem sim trazer um significado, né? Conversar com alguém, né? Buscar contato daquela pessoa que há tanto tempo eu não vejo, que eu não converso, que fez parte da minha vida, né? Então resgatar essa memória positiva, entende? Então são
práticas que eu posso iniciar ali como um incentivo para eu ter uma regularidade no meu autocuidado. É um conjunto de ações, então, que tem que estar ali conectadas, né? Porque o autocuidado, pelo que a gente está vendo, não é feito só ali, ou não é feito, né, com o médico, no consultório de psiquiatria ou só de psicologia, mas feito nas horas que você dorme, que você, como você disse lá no início, que você é grato, não é Uhum, isso? Né? Nas horas que você sai para fazer um social ali com os amigos, que seja ali a desculpa da dança, né? Para a atividade sim, física, no final dá tudo muito certo, né? sim, Para sim. encontrar algum sentido. Enfim, seria, não é tão complicado assim, né, Felipe? Não, você vê que são coisas que possíveis, não vai te Uhum. exigir tanto, mas que você pode se inserir dentro do seu dia a dia, mesmo tendo uma rotina corrida. Eu posso se inserir nessas pequenas práticas de autocuidado, mesmo tendo uma rotina extremamente corrida. E é necessário, depois que isso se torna um hábito, um vício, né, você percebe nitidamente a melhora na sua vida como um todo, em todas as áreas da sua vida, né? Ok, eu acho que parte da nossa missão aqui nesse momento dessa live aqui, então foi cumprida, Felipe. Para a gente terminar, eu já nem sei quanto tempo que a gente tem de live, porque nós custamos a entrar, mas de qualquer forma, vamos fazer uma brincadeira que eu sempre faço aqui nas lives, uma espécie de bate-pronto. Topa? Bora. Tem que topar, né? Vamos lá. Tristeza. Sim. Uma emoção natural de todos os seres humanos que está trazendo para nós uma informação que eu preciso acolher e entender. Não necessariamente tentar excluir ela da minha vida. Segurança. Segurança. Essa tem ligação com a ansiedade, né? Eu preciso, de certa forma, buscar me sentir seguro, mas não deixar esse senso de segurança me dominar e desregular a minha ansiedade ao ponto de me deixar com medo, um medo desregulado, com uma crise, enfim. A segurança ela é Mente. necessária, eu preciso buscar, mas não me Ah, pode regular. já atropelei aí. Mente. Mente, extremamente equilibrada. Mente é igual paraquedas, só funciona se estiver aberto, né? Parar para Refletir, pensar e agir. e coragem para. Para enfrentar para enfrentar o medo, entender que ele não é o inimigo, né? Ele pode ser um aliado seu, sim, mas com coragem Maravilha. para enfrentar o perigo. É isso aí. Olha, a NET DSA, meu filho Matheus tem tido um ótimo resultado com o tratamento com você, Felipe. Parabéns. Muito bom. Não, maravilha. Ô, Felipe, que delícia, viu? Falar com você. Obrigada demais pela sua participação, né? Ter tirado aí o seu tempo precioso para falar agora à noite com a gente. E essa live vai ficar gravada, tá certo? Eu queria agora, né, para quem se interessou, para quem gostou, espero que todos tenham gostado dessa live. Como é que as pessoas te encontram? Qual que é o caminho, Felipe? Sim, sim. Nas redes sociais, né, no Instagram, né, Felipe Botelho, PSI. Tem meu contato, tem um link lá na bio, onde a pessoa consegue falar comigo. Nós temos um grupo também de apoio psicológico, chama Café com Psicólogo, Opa, onde temos participantes que se ajudam ali com suas demandas, com suas dificuldades. É um grupo bem interessante que pode ajudar, incentivar, inclusive, todos a praticar e a colocar o autocuidado em dia. maravilha. Café com psicólogo. Então, para entrar nesse grupo, deixa eu ver se eu consigo Só colocar faz aqui, mas de qualquer forma, não estou conseguindo. Eu vamos colocar aqui, ó. Café com psicólogo. isso. Pode fazer contato conosco aí pelo link da bio do Instagram. Só A para gente lembrar. envia o link, a pessoa pode participar. Maravilha. Café com psicólogo, só para lembrar aqui. De qualquer forma, a gente vai lembrar. Queria agradecer imensamente a sua participação aqui hoje, tá? Tomara que a gente consiga fazer mais lives, né, com mais assuntos aí pela frente. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Valeu a pena. Demorou a entrar, Excelente. mas valeu a pena. Isso. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com você, excelente profissional, jornalista, tem que se apresentar também para o pessoal, né? Pois é, muitos aqui já me conhecem. Eu apresentei durante aproximadamente 15 anos, né, o telejornal na Rede Minas, de televisão, aqui em Minas Gerais. Né? Fiz também rádio, locuções e afins.
E agora eu tô Show de bola. nessa de fazer as lives, estou adorando, viu? Tenho até então excelentes convidados, super dispostos, né, a cumprir então essa missão que eu me propus a fazer para ajudar as pessoas, né, e ao mesmo tempo ganhar todo tipo de conhecimento. É isso. Então é isso, Muito Felipe, bom. obrigada pela participação mais uma vez e até uma Eu que próxima. agradeço. Um abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal, que participou aí também, pelas perguntas, pelas ligações. Helenita Carrilho, deixa eu ver Gratidão se eu aí. consigo falar algumas pessoas aqui, ó. A Isa Silvia, Oliveira, São Oliveira, a Luciene, que já teve a participação dela aqui, a Sandra Almeida, vamos ver se dá tempo aqui, a Poliana, Marina, Carlo Roberto, o Nilson, Otone, Erilson, a Letícia, SRC, o Michael Douglas, nossa, é maravilha. Alex Ferreira, muita gente. Silvia, Anderson Gomes, Poliana Alves, Thaís. Gente, obrigada. Muito obrigada pela participação. E até uma próxima, Felipe. Até. Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Abraço.